Quando a fé se funde ao pensamento, o subconsciente ele capta uma emoção muito forte, uma energia absurdamente forte. Neurocientistas e estudos relacionados à mente passaram a desvendar esse mistério da fé. Não só passou de ser apenas uma crença de religião, mas também um estado químico poderoso na mente. É algo que realmente impacta na nossa vida quando você começa a praticá-la, mesmo que, bom, você não tenha crença nenhuma e até mesmo não acredita em Deus. Nesse vídeo eu vou te explicar como isso funciona. Eu vou te explicar a fé através da ciência, não através da religião. Emoções como a fé, amor e sexo são as emoções mais fortes que o ser humano pode sentir. Não é à toa que existem milhares e milhares de pessoas que têm dependência emocional dentro de um relacionamento, por exemplo, onde elas podem ser espancadas, que, bom, não vai largar do seu companheiro. Quando essas três forças se unem, elas têm o poder de colorir a nossa mente, deixando diretamente o nosso subconsciente e, por sua vez, faça com que a gente tenha a inteligência infinita. Embora pensadores como Sigmund Freud e Carl Jung tenham debatido sobre a natureza da mente consciente e inconsciente, Napoleão Hill apresentou uma visão que se encaixa perfeitamente no nosso assunto sobre fé. Para Hill, a mente se divide em duas partes. A mente consciente é aquela que recebe a informação dos nossos 5 sentidos: visão, olfato, paladar, audição e tato. Ela é responsável pela nossa racionalidade e pela observação do mundo exterior, tudo que você vê, escuta, ouve, sente. Enfim, a mente subconsciente funciona mais ou menos como uma guardiã de tudo isso que você capta. É como um baú que você guarda no fundo da sua casa. Experiência e vivência que você tem, tudo que você assiste, tudo que você escuta, é trancado dentro desse baú e fechado com cadeado, tornando o acesso da mente consciente ao subconsciente praticamente impossível de acontecer. No entanto, quando as ideias e pensamentos são profundas e enraizadas dentro do seu subconsciente, essas ideias são capazes de influenciar suas ações, atitudes, fazendo com que você se torne irracional, já que essas ideias que estão enraizadas dentro do seu subconsciente podem ser traumas ou então memórias extremamente felizes, fazendo com que você haja pela emoção, tanto negativa quanto positiva. É essencial que a gente entenda sobre a declaração de Hill sobre a fé. A fé é um estado mental que pode ser induzido ou criado por afirmações repentinas, por meio do princípio da autossugestão. A repetição é a única maneira de enraizar um pensamento e de enraizar uma ideia dentro do seu subconsciente. Quanto mais você afirma algo para si mesmo, mais você passa a acreditar naquilo e mais certeza você tem de que vai conquistar. Isso significa que a fé, nesse contexto, é basicamente a repetição na sua mente dia após dia. No entanto, essa mesma ferramenta pode ser usada para o seu malefício. Assim como um criminoso que, ao se permitir entrar no crime pela primeira vez, o odeia. Quando ele passa mais tempo vivendo nessa vida do crime, ele passa a suportar. E esse sentimento de ódio meio que some. Até que um dia ele vai ser completamente influenciado pelo crime, acostumando com aquilo e vivendo aquilo dia após dia. E, bom, é quase impossível de tirar ele dali. Nossos pensamentos negativos podem nos aprisionar de uma forma na qual a gente nem consegue perceber quando está sendo aprisionado. É a mesma coisa de dizer que você é pobre, mesmo brincando. Ai, a vida de pobre é muito difícil. Nossa, pobre não tem vez, não tem sorte. Você está se referindo a si mesmo. E isso é uma autossugestão. Você está afirmando para você que você é pobre. Assim como o criminoso, você odeia a pobreza, até que em certo momento você acostuma e depois você é influenciado pela pobreza. Isso explica porque tantas pessoas nascem e morrem no mesmo lugar, não por falta de oportunidade, mas sim porque se acostumaram. A maioria das pessoas se contentam com a mediocridade, seja ideias enraizadas pelos próprios pais, pela convivência com pessoas conformadas com a pobreza, ou simplesmente por estarem presas dentro de um vício, aprisionadas dentro de vícios que, bom, te deixam pobres de todas as formas. Quando alguém decide quebrar esse ciclo da pobreza, é muito comum escutar risadas. Pessoas zombando de você o tempo todo, basicamente ironizando tudo aquilo que você tá falando. Amigos e familiares que se acomodaram com aquela vida medíocre, aquele fracasso que tiveram na vida. Pobreza ou mediocridade pode se transformar em ódio, pode se transformar em uma inveja pra sua vida. Bom, eu não acredito muito nesse papo de inveja, já que a inveja na minha cabeça só funciona quando você dá liberdade suficiente pra pessoa invejar aquilo que você tem. Bom, cada um acredita no que quer e tem as suas crenças. Você, por exemplo, pode acreditar muito bem que a inveja realmente existe e, independente de ser uma pessoa próxima ou não, ela vai te afetar. Eu prefiro pensar o contrário. Eu acho que a inveja ela é mais quando você dá essa liberdade para as pessoas terem um poder sobre a sua vida, você pede a opinião delas. E quando você pede a opinião de uma pessoa que te inveja e que não quer o seu sucesso, muito provavelmente aquilo ali é inveja e, bom,
vai dar errado. Ela vai te influenciar a não fazer aquilo. Talvez seja uma oportunidade de trabalho que você espera há muito tempo, mas por essa pessoa te invejar e você dá liberdade demais pra ela, acaba que, bom, você vai perder essa oportunidade, mas não porque aquela pessoa tá de olho gordo pra cima de você, simplesmente porque ela conseguiu te influenciar a tomar uma decisão errada. Pra mim, a inveja é isso. A mente, ela não sabe distinguir o que é um pensamento negativo e positivo. É por isso que isso pode ser usado pro seu próprio malefício. Ela trabalha com material que lhe é oferecido todos os dias, aquilo que é disponível pra ela. O subconsciente, ele traduz em realidade o medo ou então a coragem que nós temos, assim como a energia elétrica, que é usada pro nosso benefício, mas também pode matar. A autossugestão, ela pode nos conduzir pra paz e prosperidade, mas também pode nos levar para a miséria. Milhões e milhões de pessoas acreditam estar fadadas ao fracasso e à pobreza por uma força externa que normalmente a gente chama de azar. Porém, é que elas são criadoras do próprio azar, pois essa crença negativa, ela é captada pelo seu subconsciente. E como eu já falei, suas atitudes começam a ser influenciadas por pensamentos negativos, criando o seu próprio azar. Quanto mais você repete uma crença, mais rápido e mais fácil dela se concretizar. Isso pode ser usado para o seu benefício, transformando pensamentos em ações positivas. Bom, é importante lembrar que tem como você enganar o seu subconsciente, dando-lhe sugestões de autossugestão, como eu já sou um milionário, ou então eu já tenho aquele carro. Isso ocorre porque o subconsciente não sabe diferenciar o que é realidade de um pensamento, nem o que é benefício de um malefício. Um estudo clássico ilustra isso com jogadores de basquete. Esses jogadores de basquete foram divididos em 3 equipes. A primeira equipe treinou arremessos diariamente. A segunda equipe não treinou e nem pensou sobre basquete. A terceira equipe não treinou, mas foi instruída a pensar sobre basquete nos mínimos detalhes durante esses 7 dias. A primeira equipe, obviamente, manteve o bom desempenho. A segunda equipe não teve sucesso em absolutamente nada. Porém, a terceira equipe teve um sucesso parecido com a primeira. Lembrando, ela só imaginou. Para a mente dos jogadores da terceira equipe, eles treinaram os arremessos todos os dias. Isso explica o porquê todas as vezes que você adia aquela dieta ou o início da academia, nunca funciona. Você quer entrar numa academia, começar a fazer dieta, ter um corpo bonito e perfeito. Começa a imaginar você treinando, fazendo a dieta, comendo um prato de salada com frango. E quando chega na segunda-feira, nada disso acontece. Toda a dopamina e a motivação que você deveria ter na segunda-feira na ação foi gasta no planejamento que você teve na quinta-feira. E é por isso que na segunda-feira você não tem força pra fazer nada. Você diz que tá cansado, que tá com dor de cabeça. É por isso que quando você tem uma vontade de fazer alguma coisa, seja academia, começar um negócio, uma dieta, tem que ser imediatamente. Por exemplo, pra gravar esse vídeo, se eu começo a adiar e planejar, sei lá, um dia inteiro que eu vou gravar 50 mil vídeos pro canal, acaba que eu não faço nada. É por isso que existe essa procrastinação. A procrastinação, ela é basicamente isso. É você pensar e nunca agir, porque a sua mente, ela não sabe diferenciar isso. Ela não sabe o que é realidade do pensamento, da imaginação. Bom, é natural que o ser humano pense negativo, seja por costume ou então falta de fé em si mesmo. Muitas vezes a fé que falta não é por falta de confiança, mas sim a fé que Deus nos convida pra ter. Se você ocupar sua mente com medo e dúvidas e não acreditar na sua própria capacidade de agir, bom, você tá longe de chegar perto da inteligência infinita, que é a fé combinada com emoções. Você não será capaz de usar suas forças e com certeza vai fracassar. Agora que você conhece sobre a teoria, é hora de você praticar a fé. Quando você tem a fé em sua capacidade, você pode dar instruções ao seu subconsciente, na qual eu já falei pra vocês que não é possível acessar. É por isso que entre esse hack que temos na nossa mente, seu subconsciente aceitará essas instruções e agirá a partir delas, tornando as suas emoções e ações mais conscientes, ao invés de você agir por pura emoção o tempo todo. Quando sua mente é dominada por estímulos positivos todos os dias, aí sim ela transforma isso no que chamamos de fé. Ao longo desse tempo, principalmente no mundo em que vivemos hoje, muitos religiosos e falsos profetas dizem pra gente ter fé o tempo todo, mas raramente eles explicam como ter fé. Eles não estabeleceram que a fé é um estado mental que induz a gente a autossugestão. E de fato, essa fé que é a verdadeira não é diferente da fé que temos no coração, que é acreditar em Deus. A fé que temos a certeza que Deus está cuidando de tudo daquilo que a gente quer. Aquela fé que nos faz dormir tranquilamente, que faz com que a gente pare de pensar no futuro porque sabe que Deus está cuidando de tudo. Aquela fé que você fala que aquele planejamento vai dar certo. Dá certo não só porque você agiu, mas que sabia
que Deus estava cuidando o tempo todo. Como disse o Conor McGregor no seu auge, se você é capaz de sonhar, imaginar e falar isso em voz alta, pode ter certeza que irá acontecer. Se você busca autoconfiança e quer implantar a fé na sua vida a partir desse vídeo, aqui estão 4 afirmações que você pode repetir diariamente para si mesmo. Eu sei que tenho capacidade de alcançar o meu objetivo. Portanto, exijo de mim mesmo ação contínua e persistente para a realização. E prometo aqui e agora promover essa ação. Eu entendo que os meus pensamentos irão se transformar na forma física e monetária. Portanto, vou me concentrar em meus pensamentos durante 30 minutos todos os dias, visualizando a pessoa que pretendo me tornar. Dessa maneira, vou criar na minha mente uma imagem mental e clara. Eu sei, pelo princípio da autossugestão, que qualquer desejo que eu mantiver de forma persistente em minha mente, com o tempo vai encontrar meios práticos de alcançar os meus objetivos. Vou me dedicar 30 minutos todos os dias e exigir de mim mesmo o desenvolvimento da autoconfiança. E a quarta autossugestão, que pra mim é a melhor, a mais profunda. Eu percebo plenamente que nenhuma riqueza pode durar a menos que seja construída sobre verdade e justiça. Portanto, não vou me dedicar a ações que irão prejudicar aqueles que pretendo ajudar. Terei sucesso atraindo forças que desejo usar e a cooperação de outras pessoas. Convencerei aos outros a me ajudar, pois eu tenho disponibilidade e desejo de ajudar outras pessoas. Vou eliminar o ódio, a inveja, ciúmes, egoísmo e o cinismo para desenvolver amor por toda a humanidade. Porque sei que uma atitude negativa com outras pessoas nunca irá trazer sucesso. As pessoas acreditarão em mim porque eu acredito nelas. Bom, é impossível falar sobre fé sem falar de Deus. Desde o começo desse vídeo eu tenho usado o nome de Deus para poder falar de fé. Quando eu falo de fé, eu não estou falando de religião. A religião foi criada pelo homem e não por Deus. A religião foi feita para dividir o homem. Mesmo com toda essa discussão sobre estudos da ciência e sobre mente consciente e subconsciente, a essência do que estamos falando remete à dimensão espiritual. Não tem como ser diferente. Considere o exemplo da mulher do fluxo de sangue. Após 12 anos de hemorragia intensa, ela foi curada da hemorragia simplesmente por tocar nas vestes de Jesus. Mas o próprio falou para ela que não foi ele que curou, e sim a fé que ela tinha. Ela repetiu para ela durante anos e anos, todos os dias, que ao tocar nas vestes de Jesus, ela iria ser curada da hemorragia. Tudo que hoje é conhecido como milagre é fruto desse pensamento positivo que temos todos os dias. Não é algo que a gente adquire da noite pro dia, ainda mais se for espiritualmente. É muito difícil de ser trabalhado. É um processo de trabalho de autossugestão diário. E para você que tá me assistindo, que acredita em Deus, através de oração e jejum, mas principalmente através da compreensão dos ensinamentos de Jesus, através da Bíblia Sagrada. A história da mulher do fluxo de sangue nos lembra que mesmo a fé sendo pequena, não no caso dela, obviamente, pode ser traduzida com milagres. Aquilo ali pode realmente acontecer. Esses dias eu vi uma reportagem sobre um cara que sofreu um acidente gravíssimo e que morreu no acidente. E a mulher dele chegou desesperada, chorando, mas que começou a orar no seu corpo. Assim, de forma inexplicável, ele simplesmente voltou à vida. Também teve o caso de um cara que estava com câncer e ele tinha pouco tempo de vida. Sua filha então começou a orar da sua forma para que Deus curasse o pai dela de câncer e livrasse ele da morte. E assim foi feito. São coisas inexplicáveis. Vários e vários médicos dizem que, bom, não acreditam em Deus, mas tem coisas dentro do hospital que não tem como explicar. E para aqueles que não se identificam com a religião, com a espiritualidade, a fé basicamente para você é a crença em si mesmo. Acreditar nos seus próprios pensamentos, no seu próprio potencial. É a convicção que mesmo com aqueles momentos sombrios, há uma luz, uma oportunidade de recomeço, uma luz no fim do túnel. Uma porta aberta. Uma força que por algum motivo vai te impulsionar a seguir em frente. Uma força que você nem sabia que tinha. É a esperança que nos permite sonhar, planejar e agir. Lembre-se, a fé ela não é a ausência de dúvidas, e sim a sua coragem de seguir em frente em meio às dúvidas. Que esse vídeo seja um convite para você despertar a fé inabalável que tem dentro de você. Acredite em si, acredite na vida e acima de tudo, tenha fé. Eu te vejo no próximo vídeo. Até.